Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 1 de Introdução à Linguagem MQL5. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre funções, tá? Então, funções são uma ferramenta realmente bem poderosa, bem versátil para a gente conseguir desenvolver de forma modular o nosso código, né? Então a gente consegue colocar dentro de funções toda a lógica de cálculo, de processamento, né, digamos assim, específica para uma determinada tarefa. Tá? Vamos lá. Para a gente utilizar funções no nosso código, a primeira coisa que a gente precisa entender são quais são os tipos, né, de função e, dados os tipos, como que a gente faz a chamada e o uso dessas funções, ok? Então vamos entender basicamente quais são os dois tipos básicos, né? Na linguagem MQL5, assim como na linguagem C++ e também em outras linguagens de programação, existem dois tipos básicos de função, que são as funções com retorno, tá? E as funções sem retorno, tudo bem? No caso, o que é uma função com retorno? Uma função com retorno é toda aquela função que tem um dos tipos básicos, né, que a gente aprendeu aqui na aula 2 aqui do módulo de introdução, né? Para quem não se lembra, quais são os tipos básicos, né? Que são os tipos inteiros, lógicos, literais, strings e tudo mais, tá? Lembrando que enum não é um tipo básico, então deixa eu copiar esses valores aqui e vamos colar aqui, então, quais são os tipos básicos que podem ser utilizados no âmbito de funções com retorno, tá? São esses tipos aqui, char, short, int, long, por aí vai, bool, né, o short, string, double, float, color e por aí vai, tá? E existem as funções sem retorno. No caso das funções sem retorno, pessoal, o tipo obrigatório da função sem retorno, ele é do tipo void, tá? Então, vamos lá. Como que a gente declara uma função com retorno e como que a gente declara uma função sem retorno, tá? Para a gente entender essa declaração de uma função com retorno, eu vou criar uma função do tipo int e eu vou colocar aqui o nome dela, um nome bem simples, né? Função com. É isso? Função com. E aqui no caso, aqui embaixo, eu vou declarar uma função, chamada void, eu vou chamar de funcão sem, tá? Então qual é a diferença entre função com e função sem, pessoal? Primeiramente, se eu deixar o nosso código-fonte nessa estrutura que vocês estão vendo, se eu for tentar fazer uma compilação disso aqui, ele vai dar erro, tá? Perdão, então qual é o erro que nós temos aqui, pessoal? O erro do compilador é o seguinte, olha, not all control path return a value, ou seja, nem todos os caminhos de controle retornam um valor. Isso porque as funções com retorno, elas de forma obrigatória, quando você coloca, no caso, declara a função, você precisa colocar o operador return no final da função e retornar um determinado valor. Por exemplo, eu posso colocar return 0, que seja, aqui no caso eu já consigo compilar a função, tá? Então, em termos de estrutura de função, a função com retorno, ela tem dentro do escopo da função, tá? Dentro do escopo da função, ela tem aqui no caso, pessoal, a palavra reservada return com um determinado valor, ponto e vírgula aqui, finalizando a função. Tudo bem? Agora, se você olhar direitinho, pessoal, a função sem retorno, dentro do escopo da função, ela não tem o operador return. Tudo bem? Então, uma coisa é a função com retorno, outra coisa é a função sem retorno, tá? Então, a função com retorno faz uso obrigatório do return, a função sem retorno, se você olhar aqui, pessoal, não tem nenhum return dentro da função do tipo void, tudo bem? Então, isso é o que diferencia uma função com retorno de uma função sem retorno, tudo bem? Então, basicamente, são os dois tipos de função, né? Agora, dito isso, como que nós fazemos a chamada de uma função? Pessoal, a função, na linguagem MQL5, ela é bem interessante, que ela pode ser declarada em qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, sabendo que aqui nós temos, isso aqui é um script, né? Portanto, dentro do escopo principal do script, que é a função onStart, que não por coincidência, né, pessoal, ela é do tipo void e aqui embaixo não tem retorno, tá? Então, a função onStart em si, ela já é uma função sem retorno, não é isso? Ou seja, ela é do tipo void, tá? É interessante que na linguagem MQL5 você consegue tanto declarar funções, né, antes da função de manipulação de eventos onStart, como depois da função de manipulação de eventos onStart, tá? Então, se eu copiar isso daqui tudo, né, e, por exemplo, eu recortar, né, Ctrl X, né, e eu colar, por exemplo, antes da função de manipulação de eventos onStart, na hora que eu compilo, né, o meta-editor, ele vai aceitar normalmente
a compilação, tá? Então ele não dá nenhum erro de compilação. Né? Em outras linguagens de programação, como no caso de C++, isso daria problema, tá? Então aqui no caso, pessoal, em MQL5, por sorte, nós não temos aqui esse problema, tudo bem? Então, função com retorno, função sem retorno, eu posso declarar tanto antes quanto depois de onStart, né? Ou seja, em qualquer trecho, em qualquer local do nosso código, tá? Agora, para eu fazer a chamada da função, basta eu aqui dentro, pessoal, do escopo da função onStart, eu simplesmente chamo a função pelo nome, ó, função com, fecho e abro parênteses, ponto e vírgula, e se eu mandar compilar, ele aceita. Tudo bem? Então, olha só, dentro do escopo da função onStart, eu faço a chamada da função simplesmente digitando o nome dela, abrindo e fechando parênteses e colocando ponto e vírgula. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Dentro da função com, eu vou colocar o seguinte, ó, print, e vou colocar o seguinte, ó, estou dentro da função com retorno. E aqui eu vou colocar na linha 42, ó, estou fora, estou dentro da função sem retorno, tá? E aqui só corrigindo dentro da e dentro da função com, função sem retorno, ok? Então aqui como é que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou, enfim, compilei aqui, eu vou pegar essa função, eu vou jogar dentro da pasta, vamos lá, scripts, MQL5, então funções dentro da pasta scripts MQL5, deixa eu só apagar aqui coisas que a gente não vai precisar, tá? Eu vou clicar aqui em atualizar e agora eu vou executar o script, ó, executei o script e apareceu aqui, ó, estou dentro da função com retorno. Moral da história, pessoal, aqui eu fiz a chamada, ou seja, eu solicitei a execução da função com, que no caso foi declarada aqui embaixo, tudo bem? Então, em outras palavras, né, eu faço o quê, pessoal? Declaro a função a partir aqui da linha 31, 32, tá? E faço a chamada dela na função 28, na linha 28. Ou seja, eu chamo a função, né, antes mesmo da declaração da função. Isso aqui é perfeitamente possível na linguagem MQL5, tudo bem? Então, só para que todo mundo entenda como que a gente faz a declaração de uma função e a chamada de uma função, tudo bem? Então, a gente declara, no caso, especificando qual é o tipo, né? Aqui no caso, dentro do escopo, a gente utiliza o operador retorno, né? E a gente faz a chamada da função simplesmente colocando o seu nome, fecha e abre parênteses, ponto e vírgula. Tudo bem? E de forma análoga, se eu quiser chamar a função sem retorno, eu venho aqui, coloco função sem, abro e fecho parênteses, eu vou comentar aqui em cima, compilar, substituir, atualizar e executar. Tá executando aqui, então, ó, estou dentro da função sem retorno, tudo bem? Então, para fazer a execução da função, basta eu chamar a função pelo nome, tudo bem? Beleza. Uma vez que eu faço a chamada de uma função, todo mundo agora sabe como é que a gente faz a função. É interessante a gente entender uma particularidade das funções com retorno. Eu consigo, pessoal, capturar o retorno de uma função com retorno, tá? Ou seja, eu não estou falando agora de funções do tipo void, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora envolve apenas funções com retorno, sendo que as funções do tipo void, elas não conseguem fazer isso, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, int. Vou pegar uma variável de tipo inteiro e colocar o seguinte, ó, int, resultado é igual a 0, tá? Eu posso fazer o quê, pessoal? Eu posso associar o retorno de uma função com retorno para uma variável. Eu posso, por exemplo, aqui fazer o seguinte, ó, resultado é igual a função com. Nesse caso, se eu compilar, o que vai acontecer aqui, pessoal? A função com vai ser executada, mas não só isso, né? Se eu pedir para imprimir qual é o valor de resultado, vamos lá, o valor de resultado é igual a, aí eu pego aqui e peço para imprimir o valor de resultado, tá? Eu vou compilar, eu vou substituir, eu vou atualizar e agora eu vou limpar a área de impressão e vou executar a função. Perceba o que acontece aqui, pessoal. Olha só, estou dentro da função com retorno, ou seja, ele processou essa linha 44. E logo depois, ele colocou o seguinte, ó, o valor do resultado é igual a 0, ou seja, ele processou a linha 35. Então ele falou o seguinte, ó, o valor de resultado é igual a resultado. No caso, a variável resultado, ela recebeu o retorno da função com. Agora, por que o retorno da função com é 0, pessoal? Porque aqui dentro de return, eu estipulei
que o valor a ser retornado deveria ser 0. Percebe? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso pegar, por exemplo, tá, e fazer um cálculo matemático bem simples aqui dentro da função com. Que é o seguinte, ó, int, vamos colocar assim, né? Vou colocar cálculo é igual a 15. Aí eu peço para retornar ao invés de 0, eu peço para retornar o valor de cálculo. Tudo bem? Então, no caso aqui é 15. Pode ser qualquer cálculo, tá, pessoal? Meramente para que todo mundo entenda. Ou seja, a função vai retornar o valor de cálculo. E no caso aqui o valor de cálculo é 15. Vamos ver? Compilo, substituo, atualizo, executo. Ó, o valor de resultado é igual a 15. Porque eu coloquei aqui, ó, cálculo é igual a 15. Se eu pegar cálculo e multiplicar por 2, vamos fazer assim, ó, cálculo é igual a cálculo vezes 2. Tudo bem? Ou, como a gente aprendeu, pessoal, aqui em operações e expressões, eu poderia substituir isso daqui por cálculo multiplicado é igual a 2. Tudo bem? Então, a linha 46 e a linha 47 fazem exatamente a mesma coisa. Então, eu pego o valor de cálculo, que é 15, multiplico por 2, ou seja, vai dar 30, e eu coloco esse 30 dentro do retorno de função com. Vamos lá? Compilo, substituo, atualizo, e na hora de eu executar a função, tem lá. O valor de resultado é igual a 30, tudo bem? Ou seja, aqui dentro do escopo da função com retorno, eu posso fazer qualquer cálculo que seja, pegar o resultado em termos de cálculos internos aqui e passar para a função, para a diretiva return, que isso daqui vai ser um valor acessível de fora da função, tudo bem? Ou seja, a variável resultado que está fora, né, do escopo da função com, ele recebeu o retorno da função com. Tá? É como se eu pegasse, por exemplo, o valor de cálculo e jogasse aqui, no caso, o valor da variável resultado. Tudo bem? E com isso a gente tem aqui, no caso, as principais diferenças entre a função com retorno e função sem retorno. Tudo bem? Como não existe variável do tipo void, tá, pessoal? Não existe variável do tipo void. Se eu vier aqui digitar assim, ó, void, né, minha variável, my variable, tá? Se eu clicar aqui em ponto e vírgula e tentar compilar, o compilador vai dar um erro, tá? Illegal use of void type, ou seja, isso aqui é ilegal, não existe variável do tipo void, tudo bem? Então, óbvio que eu não posso nem sequer pegar uma variável e assinalar ela a um resultado de uma função void, porque uma função void não tem retorno, tudo bem? Então, basicamente, assim funciona. Aqui eu faço a chamada da função, aqui eu consigo capturar o retorno de uma função exclusivamente com retorno, tá? Funções sem retorno não tem como eu capturar o retorno delas, até porque elas não têm retorno, tudo bem? E aí, pessoal, funções com argumento, tá? As funções, elas podem também ser classificadas em funções com e sem argumento. O que é um argumento, pessoal? Um argumento, vamos colocar assim para a gente poder entender, funções com argumento e funções, né, sem argumento. Bem, as duas funções aqui de cima já são funções sem argumento, tá? Então, o que vem a ser uma função sem argumento, pessoal? O argumento, digamos assim, são todos os dados que você passa de forma externa à função para dentro dos parênteses, né, que vem logo após o nome da função, tá? Então, no caso, quando você abre e fecha parênteses e não tem nada aqui dentro, tá? Isso significa que a sua função ela não possui nenhum argumento, tá? Tanto é que na hora de você declarar a função, se você vier aqui dentro e colocar assim, void, isso aqui é aceito também pelo compilador, tá? Então, o void significa, olha, se eu compilar, olha lá, pessoal, não tem nenhum erro. Isso significa o quê? Que essa é uma função com argumentos void. Void em inglês significa o quê? Vazio, ou seja, eu tenho vazio nos argumentos da função, ou seja, eu não tenho argumentos, tudo bem? Então, funções sem argumentos são funções, né, que não tem nenhum argumento aqui dentro dos parênteses da função, e aqui a gente vai ver como é que funciona então as funções com argumento, ok? Então, se a gente fosse classificar, essas duas funções aqui já são, desde o início, funções sem argumento. Então, eu vou dar um tab aqui para a gente poder visualmente diferenciar, tá? Agora, o que seriam funções com argumento, tá? Eu vou criar aqui agora o seguinte, ó, int, né? Vou colocar aí a função do tipo inteiro, né? Vamos colocar assim, função com, né? O que significa com? É a função com retorno e com argumento. E aí, no caso, pessoal, na hora que eu for fazer a declaração da função,
com retorno e com argumento, eu não posso esquecer, obviamente, do return, pode ser um 0 aqui que seja, tá? E aqui dentro dos parênteses, eu preciso ter pelo menos um argumento. Então, vamos colocar aqui o número int, vamos colocar assim, ó, arg1, tudo bem? E eu posso compilar. E aí, o que nós temos, pessoal? Olha que legal. A função com, ela recebe, ou seja, um argumento, ela tem um argumento. Tá? Ao invés de chamar com, vamos colocar assim, função arg. Né? Então, com arg, fica melhor, função com arg. Né? Então, aqui no caso, essa função recebe um argumento. Né? Agora, a função void, vamos chamar essa função de que, nossa, eu estou ótimo para nomes hoje, pessoal. Vamos chamar de função com arg void. Tudo bem? Essa aqui é com arg hat, ou seja, com argumento e com retorno, e aqui a função com arg void, ou seja, com argumento e sem retorno. Então, se ela obrigatoriamente não tem retorno, ela precisa ser de void, o tipo dela, e não pode ter retorno. Tudo bem? E aqui no caso, eu posso mandar compilar e nós vamos ter aqui as duas funções sendo compiladas tranquilamente, ok? Só lembrando que aqui é uma função com argumento e com retorno, tá? Com retorno. E aqui nós temos uma função com argumento, tá? Uma função sem retorno, tudo bem? Então são os 4 tipos básicos de função, né? Sem argumento e com retorno, tá? Sem argumento e sem retorno, com argumento e com retorno e com argumento, porém sem retorno, tudo bem? Então, pessoal, eu posso pedir para fazer o seguinte, ó, print, tá? E eu vou colocar assim, estou dentro da função com argumento e o argumento é igual a, aí eu coloco aqui arg1. Por que arg1? Porque eu posso ter mais de um argumento, tá? Então, eu estou dentro da função com argumento e, vamos colocar assim, estou dentro da função com argumento, vamos separar aqui as coisas, né? Vamos dar um outro print que é melhor, né? Então, dando outro print, vamos colocar assim, o argumento 1 é igual, vou colocar assim, né? Argumento 1 é igual a arg1. Bem, se eu quiser colocar mais de um argumento, basta eu separar por vírgula, int arg2, tá? Então, argumento 1 é igual a arg1, argumento 2 é igual a arg2, ok? Eu vou dar um compilar, e aí, no caso, vamos fazer o mesmo macete, né? A gente substitui. Ela não está sendo chamada aqui ainda, então vamos chamar a função com argumento, tá? Então, para chamar a função com argumento, eu vou colocar assim, função com argumento e com retorno. E aí, pessoal, o que acontece? Eu preciso passar números, tá? No caso, como os argumentos são inteiros, eu vou colocar o seguinte, ó, int var1 é igual a 10, vou colocar assim 10, int var2 é igual a 20, bem? E aí eu passo como argumento var1 e var2, ou seja, eu passo duas variáveis, no caso, como argumentos da minha função. Se eu compilar, substituir e atualizar, ao executar eu tenho aqui, ó, argumento 1 é igual a 10, argumento 2 é igual a 20, e eu estou dentro da função com argumento. Tá, eu chamo aqui a função com retorno também, tá? Então, só limpando aqui, compilando, substituindo e atualizando, tá? E na hora de executar, eu tenho aqui, ó, estou dentro da função com argumento, o argumento 1 é 10, o argumento 2 é 20. Então, essa é que é a parte interessante, porque olha só, eu posso simplesmente pegar e colocar o retorno da função como sendo o quê? Vamos colocar o seguinte, ó, int, tá? Vamos colocar assim, cálculo é igual a arg1 mais arg2. Ou seja, eu vou pegar os valores dos argumentos, somar e retornar justamente o valor desse cálculo. Tá? Então, se eu quiser fazer dessa forma, dá para fazer. Ou se eu quiser colocar a soma dos argumentos direto aqui no retorno, a gente vai conseguir realizar essa operação também, tudo bem? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, int resultado é igual a função com argumento e com retorno. Eu vou dar um print resultado. Vamos lá? Resultado é igual a resultado. Antes da gente executar, vamos só entender o que está sendo feito aqui, pessoal. Então, compilei, substituir, atualizei. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, eu estou nesse exato momento preocupado, né? Eu estou chamando a função, opa, só um minutinho, aqui. Eu estou fazendo a chamada da função com argumento e com retorno.
Tá? E eu passo a variável 1 como o primeiro argumento e eu passo a variável 2 como o segundo argumento. Aí a minha função, que está aqui embaixo, ela vai fazer o quê, pessoal? Ela vai simplesmente pegar o primeiro argumento, o segundo argumento, vai somar os dois argumentos e vai retornar a soma. No caso, como eu passo 10 e 20, a função soma e retorna 30, tudo bem? Aí o que a gente faz? A gente pega o retorno dessa função e joga para a variável resultado e imprime na linha 43. Portanto, na linha 43 ele vai ter que imprimir o seguinte, ó, print resultado é igual a 30, tudo bem? Então vamos ver se isso é possível, pessoal. Na hora de executar a função, eu tenho aqui, ó, estou dentro da função com argumento, linha 69, o argumento 1 é 10, está aqui o argumento 1 é 10, o argumento 2 é 20, está aqui o argumento 2 é 20, e o resultado que eu passo para o retorno da função, está aqui, ó, o resultado é igual a 30, e é justamente isso que eu imprimo na linha 43. Tudo bem? Resultado é igual a 30, ou seja, eu somo os argumentos aqui dentro da função. Tudo bem? No caso da função com argumento, porém sem retorno, eu consigo fazer a mesma coisa, tá? Int arg2, ou seja, o segundo argumento, eu posso simplesmente colocar o seguinte, ó, int soma é igual a arg1 mais arg2, tudo bem? Eu posso pedir para imprimir aqui dentro o seguinte, ó, dentro da função sem retorno, eu calculei que soma é igual a, tá aqui, o valor de soma. No caso, vai dar a mesma coisa. E vamos fazer a chamada função com argumento void. Opa, função com argumento void. Eu faço aqui a chamada agora, né? Função com argumento void, vamos passar arg1, arg2, tá? Ponto e vírgula, eu vou comentar isso tudo daqui e vou executar agora a função com argumento e sem retorno. Não é arg1, arg2, é var1, perdão, e var2. Agora sim, eu compilo e faço a mesma coisa, né? Vou substituir, eu vou atualizar e agora sim eu vou executar. Então, quando eu executo, eu tenho ó, dentro da função sem retorno, portanto, eu estou executando esse trecho de código aqui, pessoal, dentro da função sem retorno, eu calculei que soma é igual a 30, ou seja, eu passo 10 como argumento, 20 como argumento, ele soma esses dois argumentos e aqui dentro ele retorna, ele imprime o valor da soma. Mas perceba que isso é feito apenas internamente dentro do escopo da função, tá? Agora, não é possível eu capturar, por exemplo, o resultado, né? É o seguinte, int som, né? Resultado é igual a função com argumento void. Não, porque pelo fato da função ser do tipo void, ela não tem retorno. Tudo bem? Então é assim que eu faço a declaração, né? E a chamada desses 4 tipos básicos de função. De novo, sem argumento e com retorno, tá? Sem argumento e também sem retorno. Aqui eu tenho com argumento e com retorno e com argumento e sem retorno. São os 4 tipos básicos de função que nós temos. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre passagem de parâmetros. Valeu!